Essa aqui era da Lua de Cristal. Você não assistiu Lua de Cristal? Sai da minha casa. Ei, primeiro vídeo do canal aqui com um convidado e lógico, não podia ser diferente. Primeiro pastor amigo convidado aqui, pastor Anderson Silva. Se o Anderson Silva aparecer aqui, ó, alucina. Senhoras e senhores, pastor John Souza. Salve, galera. Tamo junto. Estamos desde ontem, mas a gente se cumprimentou agora para ficar bonito no vídeo. Ó, aproveitando o John aqui em casa, lógico que não poderia deixar de aproveitar tudo que ele pode nos oferecer, tudo que ele traz. Então, John, por favor, toca uma música pra gente. Se virou e alcançou o céu e a última estrela. Nada deixava passar, tudo lembrava ela. Pra quem acha aí que Brasília só traz corrupção e político ruim, música ruim também vem de lá. Olha só, tô aqui com a nossa pranchetinha que hoje, como você já viu aí no título, vamos falar sobre os 5 maiores erros de tradução. A carinha do John. Ele já vai discordando. Não. Pra mim conseguir gravar esse vídeo aqui, a gente tá discutindo a tarde Já saiu na porrada. toda. John, 5 erros. Não, veja bem, isso aqui não é bem um erro. Isso aqui é uma limitação temporal que o copista Sim. do terceiro... Eu faço as ponderações. Porra, John, quem tá na internet quer saber, é os 5 erros. Esses dias, eu passando pelo YouTube, eu vi o Iago Martins com um conteúdo parecido. Me deu até uma dor no... Mas vamos falar aqui, lógico, com profundidade, a gente não vai falar só tá certo, tá errado, mas conseguimos aqui depois, de verdade, tá? Uma tarde toda de muito café, conversas, discussões, conseguimos aqui 5 e um bônus. Tem bônus. Tem bônus track. 5 grandes erros de tradução do Novo Testamento, que foi escrito no grego. Você é um especialista no texto em grego. Em exegese do Novo Testamento em grego. Então, em 30 segundos, explica por que o Novo Testamento, contando a tradição cristã, que seria de fundamento hebraico, foi escrito em grego. Por conta, em primeiro lugar, da população ali, que era uma população que estava subjugada por um grupo que tinha por linguagem oficial o grego, né? Então, a primeira forma de se comunicar, inclusive com seus algozes, de alguma forma. Mas quando a gente pergunta no povo hebreu sendo subjugado naquela época, a gente já pensa logo no Império Romano. Então era para ele ter sido escrito em latim. Mas por que o Império Grego teve mais força na escrita, se foi o Império Romano que estava sobre o povo hebreu na época? Porra, puta pergunta, hein? Ele faz umas perguntas que não estavam no script, mas a sua já tem. Mas porque a grande influência, né, dos gregos nos romanos, né, foi por conta da dominação, né, durante muito tempo, dos gregos aos romanos. Eles imprimiram, assim como o povo de Jesus, ou inclusive Jesus, falava aramaico por conta dos babilônicos e dos assírios, né? Assim também os romanos falavam grego por conta da dominação que sofreram. Tudo é mais complexo que isso também, tá, gente? Você me desculpa que eu dei 30 segundos pra falar. Porque veio um acadêmico babaca, tem um monte de acadêmico babaca. Mas é todo acadêmico trouxa. Existe acadêmico não babaca? Tem poucos. Mas tem. Tem presbiteriano, gente fina? Inferno, usurpação, espada, escândalo, pequeninos e o bônus do id. Depois a gente explica por que é bônus, você vai entender, tá bom? Antes de fato de falar do primeiro, devido à complexidade, da diversidade de uma língua materna que o texto foi escrito para uma língua secundária a qual ele foi traduzido, na sua opinião, vale mais a pena hoje alugar apartamento ou comprar no Rio? Pô, mano, vale muito mais você alugar. Hoje você pode pegar o dinheiro que você tem, investir, né, e ficar com aquilo que rende, né, para você poder pagar o seu aluguel e sempre ter o seu dinheiro. Fica aí a dica então. Ó, a primeira palavra aí que a gente vai traduzir a gente vai traduzir, mas seria então prepotência da nossa parte falar que a gente vai dar uma melhorada na Bíblia aqui? Não. Não, a gente Posso botar esse corte, essa thumb? Melhorando a Bíblia. Então você já viu o que o Ed... Gaguejou. Já viu? Primeiro texto, então, vamos falar sobre Mateus capítulo 5, versículo 30. Texto conhecido, né, João? Que vai dizer assim, olha, isso aqui é pra galera que era da punheta, né, inclusive. Se a tua mão direita é melhor perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. E essa é a palavra? A palavra que está aqui em português é inferno. Inferno. Essa palavrinha que é traduzida como inferno, em todos esses lugares que a gente vai ter as questões do fogo, do enxofre e por aí vai, em todos os lugares que a gente tiver fogo, a gente vai ter a palavra Geina, ou Gerrina. Presta atenção, não é só então neste versículo. É porque a gente tem mais textos falando sobre isso. Vamos ficar trazendo aqui. Pelo amor de Deus. Mas então, você vai quando estiver encontrar. falando de lago de fogo, tudo tem a ver com o Gerrinas. Tudo que tiver fogo é a palavra Gerrina que vai estar lá. Então, quando a gente está falando de inferno nesses textos, a gente está falando do termo Gerrina, né?
esses que têm fogo, todos eles que têm fogo vai ser Gehenna. Os outros infernos, quando fala de morte e tal, a gente vai compreender que parece que é a mesma coisa. Mas não é. Quando você fez a tradução do texto para o latim, tudo foi traduzido como inferno. Sim. E aí você tem um problema, um déficit muito grande, que é meio que você limitar as nuances e as diferenças que cada terminologia tem. Sim. Você não pode limitar ela, porque ela tem muitas explicações. Mas o Gehenna é o Vale de Hinnom, lá, né? O Vale dos Filhos de Hinnom, que é um lugar que existe. Lugar Geográfico, onde você fazia a queima, né? Onde a gente tem, depois das reformas, Josias, Ezequias, a gente tem um lugar onde se fazia as queimas, onde eles tinham os postes dos deuses, você tinha a deusa, né? Astarote, a Rainha do Céu, um monte de deuses, em que depois da reforma foi proibido a adoração dessas deusas, principalmente, né? E você tem também outros deuses que estavam ali também e eram adorados, os postes sagrados, que a gente vai ver nos textos. Isso até um momento da história de Israel. A reforma de Ezequias foi... entre a reforma de Josias e Ezequias. Os dois tomaram Lembra? entre o século VII. Dentro do povo hebreu havia adoração a vários outros deuses. Sim. E chegou um momento que falou, acabou. Agora seremos monoteístas. E aí o que eles fizeram? Eles amaldiçoaram o lugar, jogando ossos, corpos lá. Porque houve um massacre. Eles tiveram que jogar corpos lá. Mataram e jogaram corpos lá daqueles adoradores, daqueles que eram os sacerdotes ou sacerdotisas desses deuses. E espalharam os corpos por lá e tornaram aquele lugar maldito. Porque a gente sabe, né, pela cultura, e a gente sabe pelos mandamentos, que os judeus eles não podem tocar em corpos. E aqueles corpos estão lá. Então não tem um cemitério que tem um coveiro. Exatamente. Existe quase que uma maldição. Você poderia guardar o corpo, né, numa urna, que é o que é mais comum, para que no dia da ressurreição aquele corpo pudesse ressuscitar. Eles realmente acreditavam literalmente na ressurreição do corpo a ponto de, se o seu corpo foi enterrado faltando um membro, você vai ressuscitar faltando um membro. E os ossos quebrados. Por isso que nenhum osso de Jesus foi quebrado. A profecia. Pega aí, né? Uma forma de você abrir o espaço para o pobre, que não tinha lugar para poder ficar, que não tinha urna. O pobre ele era inviabilizado de ressuscitar, inclusive. E aí que eu ia te perguntar, todo pobre era jogado no Gehenna? A maior parte, sim. Quem não tinha como guardar os corpos, principalmente as vítimas da crucificação, que o corpo era vilipendiado, né? O corpo era esculhambado, era quebrado os ossos. Então era um lugar realmente que houve uma espécie quase de um massacre antigamente. Então já havia ali uma mística, acredito eu, tipo o cemitério de elefante do Rei Leão. Havia uma mística, havia de fato ossadas. Eu acredito então que ali também virou uma espécie de lugar para ir jogando tudo que era lixo. Tudo que era lixo. Dejeto. Porque tem coisas que são impuras, não podem ficar da porta para dentro, entende? Mas não era apenas uma questão de purificação religiosa, mas também sanitária. O lixo era jogado, dispensado. Você não botava para dentro. Jesus já faz um adendo que nenhum rabino fazia. Porque se você sua mão te faz pecar, corta ela. Lança fora. É melhor entrar no reino sem uma mão, maneta, né? Do que você ir com as duas pro inferno. E por que tinha fogo? Tinha fogo porque você precisa reduzir. Você não pode jogar uma quantidade de lixo infinito, né? Porque não existe fora. Tá tudo dentro de um lugar. Se você não reduzir aquilo em cinzas para que baixe, né, a sua densidade, você vai ter um monturo que vai até a lua. Então realmente ateava fogo para diminuir, igual a gente faz no lixão hoje. E havia também provavelmente esses focos de combustão natural, por causa de gases. Você vai ter um fogo que fica pegando durante muito tempo. Você tem ali parte do que é o chorume, né? Alguns materiais ali que são inflamáveis, né? Por isso que lá então o verme não morre e o fogo não se apaga. Temos aqui a primeira palavra inferno, que é a palavra no grego Gehenna, que deveria ser traduzida então como um lixão. Lixão da prefeitura. Muda na Bíblia aí, pega a sua Bíblia, abre essa referência, risca inferno, escreve em cima lixão e coloca uma nota de rodapé, que foi o vídeo do John e do Berloff. Sim. Na época de solteiro, você já fez suruba? Não. Segunda palavra, então, arpages. Isso tá lá, tá no texto, já é Filipenses, né? Filipenses 2, capítulo 6, tá na tela aqui para vocês, ó, você conhece o texto. Sendo Deus. Então o texto aqui, Paulo tá falando sobre, abre aspas, Jesus antes de encarnar, sendo ainda Deus. E aí ele tentou trazer ali o sentimento que Jesus estava sendo Deus e naquela decisão de romper com aquilo e vir fazer o que ele veio fazer sendo Jesus. O texto vai dizer que, sendo Jesus Deus, o texto vai dizer, não usurpou ser como Deus. Ele era Deus. Ele era Deus, a própria... Então, Paulo acreditava que ele era Deus. Sim. Isso é interessante da gente poder pensar, porque se ele era Deus, né, não tinha o porquê ele não ter por usurpação, a menos que a palavra não seja essa. Né?
E aí eu fiquei a tarde toda tentando sintetizar essa palavra numa coisa só. E aí a gente descobriu hoje uma coisa que todo mundo já sabia, que não é tão fácil assim fazer uma tradução, ainda mais de um texto antigo. Por isso que, assim, quando vocês estão vendo algum texto que ele é complicado, ele pode ser complicado mesmo, não é que uma tradução vai resolver. Tem alguém que fala, John, o que é isso aqui do grego? Calma, querido, por que você está com essa dúvida, né? Não é tão fácil você pegar uma língua antiga e tentar achar um equivalente de algumas terminologias, não dá. Tem coisas que você vai ter que aceitar que o tradutor ele botou o que tinha ali da melhor forma possível, que é o que dá para botar. Ele se esforçou bastante para fazer o melhor dele. Ele fez o melhor. Porque Arpages, ele tem um referencial, né, no grego, que eles utilizam essa palavra para poder falar sobre arrebatamento. Aquilo que vai subir, né? A ideia do arrebatamento do corpo. Não, é a mesma palavra? Mesma palavra. O arrebatamento. Arpages. Não tem arrebatamento em si, como na Bíblia, né? Mas a palavra é aquilo que subiu. Né? E aqui, quando Paulo fala sobre essa usurpação, foi isso? Não usurpou o ser como Deus, não quis subir, não subiu a cabeça. Pegou aí? O John falou, então subiu a cabeça. Falei, não, eu preciso de uma palavra. Uma palavra, porque o desafio aqui é passar a angústia que o tradutor fez. Porque olha só, o tradutor ele não pode aumentar a Bíblia. Então ele não pode pegar uma palavra e escrever uma frase explicando aquela palavra. Ele precisa achar um equivalente, no máximo um termo, né, que pode ser uma junção de palavras. Então aqui na hora da palavra arpages, que alguns tradutores escolheram usurpar, o John entendeu que pode ser melhor a palavra ensoberbecer. Ele não se ensoberbeceu, não ficou soberbo. E aí o apóstolo Paulo está dizendo que ele não se tornou de acordo com as divindades daquele tempo, porque as divindades se enchiam. Você depositava o sacrifício, você fazia encher, inflava. O life ali, o power vai subindo até soltar o Kamehameha. E aí Paulo fala, não, esse se esvaziou. Boa isso, hein? A palavrinha aqui, usurpou, tem algumas traduções que traz... não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se. Então aqui, nada de usurpou, que é a palavra aí, arpages. E colocamos então, terceira palavra, e essa aqui é boa, hein? Porque é texto que a galera usa aí para tentar defender armamentismo. Esse texto até me adoece, Jesus anda armado. Tudo isso porque aparentemente o apóstolo Pedrão da Massa, conta para mim aqui, sem citar nomes, que eu fiquei sabendo, e parece que você teve acesso aos autos, documentos e tudo. Temos aqui em São Paulo uma bispa, não sei, que ela é da linhagem do apóstolo Pedro. Exato. Você tem ali eu usaria linhagem, né, para poder falar, mas acho que ela tem uma hereditariedade, né? Algo que veio diretamente do apóstolo. Uma bispa aqui em São Paulo, que bronzeia na oração, que faz árvore andar. E aqui ela tem um documento. Tem um documento, não tem como... então não é para dar risada, a gente está falando do bagulho sério, tá bom? Ela tem a prova, ok? Então só vai te mostrar. Olha só, essa palavrinha aqui aparece nesse texto que está na tela, quando o apóstolo Pedro, tentando acertar depois de muitos erros, ele resolve tentar defender Jesus. E alguns acham, né, inclusive, que o apóstolo Pedro era um ninja. Ele não quis matar o cara, ele só quis dar um recado. Então ele só tirou o bifinho lateral aqui. Ele deu na cara. Filé borboleta. Deu na cara e não era soldado, né? Era o assessor do sumo sacerdote. Ou no máximo o guarda do sumo sacerdote. Era um amigo ali que estava com cargos oficiais. Não era um soldado romano. Não, senão tinha azedado, né? Não ia... Eles foram com pedras e paus, segundo Jesus, porque se os caras estivessem lá já com suas espadas, com escudo, com AR-15, né? Não era algo oficial, né? Era tipo uma milícia. Era uma milícia. Tinham juntado um grupinho, uma curriola. Curriola é muito bom, pô. Curriola. O pessoal chegou com tocha, pau, pedra. Isso. E aí, então, porque eu já vi argumento também assim, não, o apóstolo Pedro, você aí, progressista, dá uma segurada na emoção também. Não vamos ser burro igual os nossos amigos fundamentalistas. Não, é que o apóstolo Pedro, ele puxou da espada do soldado. Já ouviu essa? Além de ninja, ele era um gatuno. Ele pegou o cara que rouba celular na Paulista. Ele tira com a delicadeza do Espírito Santo, ele tira da sua mão e leva. O apóstolo Pedro estava em posse deste equipamento. Era dele mesmo. Dele. Pedro estava armado, ele estava com uma chaga, que está aqui para nós em Mateus 26, 51. Fala que o nosso irmão Pedrola, inclusive que Pedro é parente da menina que... Então, ele estava carregando
uma faca, um facão. Vão por caminhos em que se nasce muito espinho, às vezes precisa cortar uma fruta do pé para poder comer, descascar alguma coisa. Então ele carregava o que carregava todo discípulo de Jesus, uma vez que o mandamento de Jesus era para fazer isso. E aí tem outro texto que eles estão num grupo de 150 pessoas e eles tinham 2 espadas. Sim. E Jesus fala, basta. Basta. Agora imagina um exército com 150 soldados e 2 espadas. E 2 espadas. É porque eles iam virar o Thundercat, né? Thunder. Eles iam pegar aquela... O que bastava para o grupo de 10, 20, 30 pessoas que estavam com Jesus era 2 facões para fazer uma fogueira, para caçar um animal. Pra se banhar no mato, pra poder orar. Você acha que quando Jesus vai orar no monte, ele foi tipo num lugar... Com a Bíblia e com a vela. Mano, ele vai com o facão, vai cortar um mato, vai fazer um caminho. Se ele precisa de solitude, ele vai pra um lugar, por um caminho onde ninguém passou. A palavra aqui, macaira, seria então traduzido melhor como uma faca grande, um facão, no máximo um punhal. E nós temos então outros lugares que aparece a espada de guerra, a arma. Lá em Apocalipse a gente vai ter uma diferença. Enquanto no texto de Mateus, Jesus e aqueles irmãos estavam ali reunidos em torno de um acidente, na verdade uma tentativa de segurar a onda de quem estava prendendo Jesus. Sim, né? sim. Eu não acho que ele cortou por acidente, não. Eu acho que talvez ele não tenha cortado mais por acidente. O acidente foi não ter matado. Porque imagina você aí na sua casinha, né, na frente do seu celular, segurando, o cara tá agora sentado no vaso de manhã cedo, né? O que você tá fazendo agora, neste momento? Comenta aqui pra mim. Fumando um debe vermelho e comendo uma mariola. Ele tá vendo lá que o cara... Imagina se ele tá carregando uma espada, ele consegue cortar só um filetinho da orelha, né? Uma espada a gente tá falando de algo em torno de 1 metro, né? 1,20 m, que era... Pesado, né? Você não saca tão rápido uma espada. Né? A gente tá falando de uma espada romana, né? Que é o que havia. É aquela que corta dos 2 lados, né? Exatamente. Corte em cima Então você e embaixo. poderia cortar do ombro, você teria machucado mais a pessoa, a menos que fosse uma faquinha de mão que você carrega e consegue controlar, né, o corte. Nesse texto que a gente vai falar, que é de Mateus, ali ele está falando de algo que é pequenininho, que é portátil. Já em Apocalipse não, né, Rafa? Em Apocalipse a gente tem um problema. Que Apocalipse 19, 21 vai usar o termo home fire. E esse termo home fire, vamos ler aqui o texto, ó. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Essa espada de morte, de assassinato, a gente nunca vai ter o termo machaira, ou macaira, o que você desejar, atrelado a algo que vai me matar, porque não era um instrumento de luta. Mas a palavra Honfire a gente vai ter sim, a gente vai ter como se fosse uma espada de luta, algo que era a espada romana, algo bélico. Bélico. Por isso que é o que mata. Então nós em nenhum texto que está escrito Machaira, a gente vai ter esse golpe assintoso para a morte. O texto que Paulo fala que a palavra, e quando ele está se referindo à palavra, ele está falando da Bíblia, não? Porque a Bíblia demorou um pouquinho mais para ser compilada. Sim. É mais afiada que a espada de 2 gumes é o quê? Machaira. Porque mas aí tá parecendo que Paulo tá falando de um instrumento de guerra que corta profundamente. Uma machada corta profundamente. Sim. Um punhal bem amuladinho. Mas qual que é a ideia? A ideia é que é algo que todo mundo podia ter. O que todo mundo carregava consigo. A palavra, porque a gente está falando de judeus, que são criados debaixo da lei. A gente pega um menino com 13 anos, ele já tem a Torá, né? E eles carregavam mesmo ela, né? Pequenininha, pendurada. Exatamente. Igual uma espadinha, né? Exatamente. Eles carregavam ali. Então... Aí, tá gostando? Tá aprendendo? Curte, comenta, se inscreve. E quando o Pastor John, de repente você está assistindo esse vídeo aqui daqui 38 anos e o Pastor John já tem um canal no YouTube estouradaço, você vai lá e se inscreve, porque hoje ele ainda não tem. Não tem. Mas pode me seguir, @PRJohnSouza. Pode seguir. No Instagram. É que você não tem canal no YouTube, né? Não, eu tenho junto com você lá, da igreja. Tem aqui tem uma série de podcasts que o John tá comigo. Você não assistiu ainda? Falamos tudo sobre homossexualidade, sim. Todas as traduções. Clica aí, vai lá e assiste. Fala em uma banda, um músico que todo mundo ama e você odeia. Aquela Jorge Mateus, detesto. Nossa. Mas aí todo mundo Marília Mendonça, detesto. Não, aí você pegou pesado. Não gosto. Pô, mas ela... Não gosto, não. Porra, John. Muito Fiquei chateado contigo. Porque eu tava contigo, né? Quarto termo aí que foi muito mal traduzido e gerou escândalo pra gente. Escândalo, e você que escandalizou sua tia quando fez tatuagem, você que escandalizou o seu pai quando colocou o piercing, você que escandalizou sua avó quando ela pegou você se masturbando. Já pegaram você se masturbando? Não. Ah, John, não tem como. Não. Criança. Não, cara, não. Eu tô tentando lembrar, mas acho que não. Já pegaram... Faziam tudo muito bem escondido, né? Já pegaram você aí com a mão na massa? Comenta pra gente aí que vai ser maneiro.